Amados amigos y hermanos presentes, Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes los que están e todos os que estão en otras naciones, em outras nações, ministros ministros y sus e congregaciones. suas congregações. Hoy, Hoje, viernes, o mejor dicho, sexta, ou melhor dito, sábado, días comienzan en la tarde. porque os dias começam à tarde para os judeus, Es sábado já é sábado. y hoy sábado E hoje, sábado, tenemos la reunión mensual temos a reunião mensal del primer sábado do primeiro sábado de cada mes de cada con mês, ministros, sus ayudantes, com ministros, seus ajudantes e também todos los hermanos y hermanas todos os irmãos e irmãs de todas las naciones, de todas as nações, congregações diferentes en todos los países. congregações em todos os países. Para esta ocasión, Para esta ocasião, leremos en San Juan capítulo em São João, no capítulo 10, versos 27 verso 27 al 30, ao 30, y dice que diz de la siguiente manera: da seguinte maneira: mis ovejas minhas ovelhas oyen mi voz, ouvem a minha voz, y yo las conozco e eu as conheço, y me siguen. e elas me seguem, Les doy e lhes dou vida eterna vida eterna, y no perecerán jamás. e jamais perecerão. Yo es el mayor. Meu Pai que me as deu, Y yo les doy vida eterna e lhes dou vida eterna, y no perecerán jamás. e jamais perecerão, Las arrebatará e ninguém de mi mano. arrebatará das minhas Mi mãos. Padre que me las dio Meu Pai que me as deu es mayor que todos. é maior que todos, Nadie las puede arrebatar e de la mano ninguém pode arrebatá-las del Padre. da mão do meu Pai. Yo y el Padre, Eu e o Pai uno somos. somos um. La voz de la señal es A voz do sinal nuestro tema é o nosso tema para esta ocasión. para esta ocasião. Y el domingo próximo E no próximo domingo continuaremos hablando bajo este tema, falando sobre este tema, el título sobre o título La voz de la señal A voz do en cada sinal em cada tempo. que Dios bendiga nuestras Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra vidas, Barbita, e nos permita entendê-la. Pode se sentar, si tienen la bondad. queiram ter a bondade. Dios le dio a Moisés Deus deu a Moisés dos señales 2 sinais y luego al final e depois, no final, una tercera señal. um terceiro sinal. La primera señal era O primeiro sinal era para ser mostrada ante el pueblo, para ser mostrado diante do povo, tirando al suelo su vara, la cual se atirando ao chão a sua vara, a qual se converteria em uma cobra, uma serpente, y la cual luego e a qual depois tomaría por la cola y tomaria pela cauda volvería nuevamente. e tornaria novamente uma vara. Esa señal la imitaron los magos en Egipto. Esses sinais imitaram os magos do Egito. Depois, o segundo sinal era Meter su mano colocar a sua mão su costado na sua costela ou no seu abdômen. saldría, sacarla y saldría leprosa, Tiraria e sairia leprosa. metería de nuevo E depois a colocaria de novo en su
no seu peito ou no seu seio, sacarla nuevamente saldría e ao tirá-la novamente sairia limpia como estaba al principio. limpa como estava no princípio. Ambas varas, ambas señales Ambas as varas, ambos os sinais representaram ou representam a Cristo. Cristo, a vara, la palabra a palavra, con la cual Moisés llevaría a cabo com a qual Moisés realizaria os sinais. y la mano volver a ser leprosa, E a mão se tornar leprosa tomó nuestros pecados foi quando Cristo tomou nossos pecados. y luego E depois encontramos que al resucitar encontramos que ao ressuscitar, salió sin pecados porque los dejó saiu sem pecados, ya el infierno al originador del pecado porque os deixou lá no inferno, ao originador do pecado, que é o diabo. y Cristo está glorificado. E Cristo está glorificado. Luego encontramos que Depois encontramos que sempre o sinal, siempre le sigue la señal, sempre segue o sinal, la palabra a voz, de Dios. a palavra de Deus. Y es con la palabra E é com a palavra de Dios de Deus que se alimentan espiritualmente que se alimentam espiritualmente os crentes. el que es de Dios, E quem é de Deus, la voz de Dios oye. a voz de Deus ouve. Eso es lo que Cristo dice en E isso é o que Cristo diz em sua palavra. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz Ele falou: minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e me seguem. esa es la identificación Essa é a maior identificação dele, una oveja del Señor, de uma ovelha do Senhor que ouve la voz de Dios a voz de Deus, para el tiempo en que está viviendo. para o tempo em que está vivendo na terra. Él, Cristo, Ele, Cristo, ordenó a sus discípulos llevar el Evangelio ordenou aos seus discípulos levar o evangelho por todo o mundo y les dio señales que llevarían a cabo e deu sinais que realizariam, mas esses sinais seguiam de Cristo, a voz de Cristo, la voz del Evangelio, a voz do evangelho, como Él le prometió cuando dijo, como ele prometeu quando falou ou quando disse: também tenho outras ovelhas de este redil, que não são deste redil, cuales también as quais também devo trazer, y oirá e ouvirão a minha voz, rebaño e haverá um rebanho y un pastor. e um pastor. Eso está en San Juan capítulo Isso 10, está em São João no capítulo 10, versículo 16 en adelante. em diante. La voz de la señal es lo más importante. A voz do sinal é o mais importante. Por lo tanto, la Portanto, voz es para oírla a voz é para ouvi-la, solamente con los oídos, não somente com os ouvidos, con el alma, mas com a alma, creyéndola de todo corazón. crendo nela de todo o coração. Porque la promesa es que Cristo llamará a sus ovejas Porque a promessa é que Cristo chamará as suas ovelhas e as colocará
iglesia. no seu aprisco, que é a sua igreja. Luego encontramos Depois encontramos a Moisés por orden divina Moisés, por ordem divina, llevando a cabo una señal, realizando um sinal muito grande, tomando agua en una vasija y derramándola sobre la tierra, agua tomando água em uma vasilha e derramando sobre a terra, água do rio, y también e convertendo-se em sangue e a água, e também toda a água do rio. ya esto es una señal de muerte Isso já é um sinal de morte los peces para os peixes y por e, consiguiente consequentemente, sinal de morte para Egipto. para o Egito. Al reverendo William Branham, Ao reverendo William Branham também lhe foram dados dos señales, 2 sinais: una señal en la mano, um sinal na mão, la cual al colocar o sobre qual, ao colocar una persona sobre sua mão la mano suya uma pessoa, por medio a mão de dela, vibraciones, él sabía la enfermedad e por que meio tenía. de vibrações ele sabia a enfermidade que a pessoa Su mano se hinchaba tinha. A sua mão se inchava por el medio del Espíritu de Dios, e ele, por meio do Espírito de Deus, llegaba a conocer las enfermedades que tenía la persona. chegava a conhecer as enfermidades que a pessoa tinha Oraba por la persona e orava pela pessoa y la enfermedad se e iba, a enfermidade ia embora. y la mano se volvía como estaba al principio. E a mão voltava como estava no Una señal princípio. en la mano, como le Um fue sinal dado na mão, también como foi dado também um sinal a Moisés. na mão para Moisés. También le fue dada otra señal, Também lhe foi dado outro sinal, la cual fue conocer o qual foi conhecer los secretos os segredos del corazón de las personas, do coração das pessoas. porque la palabra discierne los pensamientos Porque a palavra discerne os pensamentos e as del intenções corazón de las personas. do coração das pessoas. Esas dos señales Esses fueron 2 vistas sinais foram vistos por miles o millones de por personas milhares ou milhões de pessoas, cuando él las mostró públicamente. quando ele lhes mostrou publicamente. Fueron imitadas esas señales. E foram imitados esses sinais. Detrás de las señales siempre está la voz de Dios. Por trás desses sinais sempre está a voz de Deus, a palavra de Deus. Si no está la palabra, Se não estiver a palavra, el mensaje de Dios para el tiempo, a la mensagem persona de está Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo, viviendo, las señales no tienen valor os positivo, sinais não têm valor positivo para os filhos de Deus. porque los falsos profetas hacen señales también, Porque os falsos profetas pero fazem sinais também, no le sigue la voz de Dios para el tiempo en que se está viviendo. mas não segue a voz de Deus para o tempo que está vivendo. Portanto, Las señales atraen a las personas, os sinais las señales que vienen de parte de Dios, atraem as para pessoas. que la persona Os escuche sinais la que voz de vêm da Dios. parte de Deus, para que a pessoa escute a voz de Deus. Ahora, Agora, el profeta tuvo esa primera señal
O profeta teve esses primeiros sinais na mão. primera etapa. Primeira etapa, Luego tuvo la segunda señal, depois teve o segundo sinal, que discernía los que definia os pensamientos pensamentos de las personas do coração das pessoas por meio do Espírito de Deus. detrás de la señal, E por trás do sinal também estava a voz de Deus hablándole al pueblo. falando ao povo. Las señales para llamar la atención del pueblo, O sinal para chamar a atenção do povo, de escuchar para que se sente la voz de Dios. para escutar a voz de Deus. Luego hay otra señal, Depois tem outro sinal, otra etapa, outra etapa, una tercera etapa, uma terceira etapa, de la cual fue dada una muestra, da qual a través, foi dada uma amostra através do reverendo William Branham, el cual tuvo esa tercera o señal, qual teve esse terceiro sinal, tercera etapa, essa terceira etapa, detrás de la cual e por trás da qual estava la voz de Dios. a voz de Deus. Esa tercera señal Esse terceiro sinal traerá en el día postrero o trará no último a dia, la iglesia del Señor a Jesucristo, igreja do Senhor Jesus Cristo. la voz de Dios, A la voz de palabra Deus, a Dios palavra de Deus, para el tiempo final. para o tempo final. Por medio de esa tercera etapa, Por meio dessa terceira etapa, Branham, manifestada no reverendo William Branham, era y a palavra luego las cosas falada, sucedían. e depois as coisas aconteciam. Era la voz de Dios, Era a voz de Deus, la voz creadora de Dios, a voz criadora de Deus hombre, através de um homem. el Espíritu Santo hablando al pueblo. O Espírito Santo falando ao povo. Esa tercera señal, Esse tercera terceiro etapa se va sinal, a repetir essa terceira etapa vai se repetir en el cumplimiento no cumprimento de la visión que le fue dada al reverendo da visão que Branham, foi dada ao reverendo William Branham, la visión de la carpa. a visão da carpa. Ahí va a estar en cierto tiempo Aí vai estar em certo tempo la señal de la tercera etapa o sinal da terceira etapa, y por consiguiente e que va a estar consequentemente vai estar ali la voz de Dios a voz de Deus hablándole a su pueblo, a su falando iglesia, ao seu povo, à sua igreja, e depois al pueblo hebreo. falará ao povo hebreu. Ahora, Agora, si es la voz de Dios se la que é a está voz de Deus, en cada tiempo é a que está em cada tempo, detrás de esas señales por divinas, trás desses sinais divinos, allá en el tiempo de Moisés estaban esas señales lá no tempo de Moisés, estavam esses sinais no meio do povo hebreu. luego en el nuevo pacto Depois no novo pacto, estarán en la iglesia del Señor Cristo estarão na igreja do Senhor Jesus Cristo manifestadas esas señales. manifestados esses sinais. Ya las vimos manifestadas en el reverendo William Branham Já ouvimos manifestado no reverendo William Branham o primeiro e o segundo sinal, y nos fue dada una muestra de lo que e nos foi será dado uma mostra do que será la tercera señal, o terceiro sinal, la tercera a etapa terceira etapa en medio de la iglesia del Señor no Jesucristo. meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Fue dada una muestra a través del reverendo William Branham. Foi dada uma mostra através do reverendo William Branham do que Deus vai fazer no último dia, Plenitud. em toda a sua plenitude. Ahí entonces estará
la palabra de Dios, E aí então estará a palavra de Deus, a voz de Deus, hablando a su iglesia en falando à sua igreja no último dia y revelándole e revelando lo que necesita o que necessita conocer a la iglesia conhecer para tener a la fe, igreja, para ser para ter a fé, para serem transformados e levados com Cristo de las bodas à ceia del Cordero. das bodas do Cordeiro. Siempre hay un orden divino Sempre tem uma ordem divina para Dios hablar a su pueblo. para Deus falar ao seu povo. Recordemos que Dios habla a su pueblo Recordemos que Deus fala ao seu povo de etapa en etapa, por de meio edad do seu espírito, de etapa em etapa en edad. Y ahora vamos a ver, e de era em era. Agora, vamos no ver, queremos que se nos escape porque não queremos que nos escape la voz de Dios en este tiempo, a voz de Deus nesse tempo final. porque lo más importante Porque o es mais importante é la voz de Dios, a voz de Deus. lo que Él estará hablándole a su iglesia, O que Ele estará falando à sua igreja. como Dios obró Como Deus atuou en el Antiguo Testamento no Antigo Testamento y luego e depois en su iglesia, em sua igreja, así obrará assim atuará en este tiempo. neste tempo final. En el libro de las edades, en la página 168, No livro das Eras, na página 168 e 169, dice el reverendo William disse Branham, o reverendo William Branham, dice, que diz, leyendo, dice él que tiene lendo oído, diz, oiga lo que el quem Espíritu tem dice. ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Siempre al final del mensaje para cada edad, Sempre no final da mensagem para cada era, 2 y capítulo 3, no capítulo 2 e no capítulo 3, onde aparecem as 7 igrejas, representadas en las 7 iglesias, representadas nas 7 igrejas da Ásia Menor, siempre al final, sempre no final nos diz: el que tiene quem oídos tem para ouvidos para ouvir, oír, oiga ouça lo que el Espíritu o que o Espírito diz a las iglesias. às igrejas. Esa es la voz que a la iglesia del Señor Cristo en Essa é a cada voz etapa, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, em cada etapa e em cada era, tem que escutar. voz, Uma voz, no muchas voces, não muitas vozes, una sola voz, uma só voz. la voz de Cristo en el Espíritu Santo, A en medio voz su de iglesia, Cristo e Espírito Santo no meio da sua igreja lhes falando. el mensaje Falando a correspondiente mensagem a correspondente cada etapa a cada etapa de su iglesia, da sua igreja, en donde estará Cristo onde Cristo vivificando, estará vivificando, ou seja, haciendo realidad tornando a cada realidade promesa correspondiente cada promessa correspondente a cada etapa de su iglesia. da sua igreja. Eso es lo que Él vivificará. Y con Isso esa é o palabra que ele vivificará. nos vivifica E com essa de palavra edad nos vivifica en edad. de era em era. El que tiene oído, Quem tem ouvidos, oiga lo que el Espíritu ouça dice o que o Espírito diz às igrejas. que Cristo dijo, yo estaré con vosotros É que todos Cristo los días disse: hasta el fin. eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, São Mateus verso capítulo 20. 28, versículo 20. E São Mateus capítulo 18, do versículo 20 nos diz: Dicen, dos o tres onde reunidos estiverem en mi nombre, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. yo estaré. O sea que Cristo Ou seja,
continúa que acompañando Cristo continua su iglesia, acompanhando a sua igreja. aunque su cuerpo Mesmo que seu glorificado corpo físico glorificado está no céu, no trono de Deus. Cristo, el Espíritu Santo, está Cristo, o Espírito Santo, en medio de su iglesia está no meio da sua igreja de Pentecostés. desde o dia de Pentecostes em diante. Y él dice, estaré con E ele vosotros diz: todos los días. estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Portanto, ele está atualmente ou na atualidade conosco também. Ele falou, ou disse: ainda que tenho muitas coisas que vos dizer, mas ainda não podeis aguentar ou suportar. Mas quando vier o Espírito Santo, capítulo 16, versículo 12 em diante de São João nos diz: ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, que é Cristo em Espírito Santo, o Espírito Santo que estava em Cristo. Ele prometeu que estaria em sua igreja e estaria nos revelando as coisas que não podiam suportar naquele tempo. Ou seja, estaria revelando e diz: os fará saber as coisas que haverá de vir. Portanto, o Espírito de Cristo esteve no meio da sua igreja, revelando as coisas que a igreja deve saber. E encontramos que Cristo em Espírito Santo é o anjo do pacto, o mesmo que apareceu naquela luz, em uma sarça que ardia e não se consumia. Lá no capítulo 3 de Êxodo, no Monte Horebe, ao profeta Moisés. Diz a Escritura que era o anjo de Deus, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, do qual nos fala em Êxodo capítulo 23, do versículo 20 em diante, onde nos diz: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia,
porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e afligirei o que te afligir. Porque o meu anjo irá diante de ti. Este anjo é nada menos que o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, aparecendo para Moisés e libertando em seguida o povo hebreu da escravidão do Egito e levando-os pelo deserto rumo à terra prometida. Por isso é que a Escritura nos diz que a lei foi dada por comissão de anjos. Hebreus capítulo 2. E também no livro dos Atos nos fala do mesmo tema. A lei foi dada por comissão de anjos. Nos diz a Escritura. E se foi dada por comissão de anjos, o anjo do Senhor, que deu a lei lá no Monte Sinai, e estabeleceu o novo pacto com o povo hebreu. É o mesmo anjo que se fez carne, o anjo de Deus, o anjo do pacto, e foi conhecido pelo nome de Jesus Cristo. O anjo do pacto que estava prometido em Malaquias capítulo 3, do versículo 1 ao 2. E por isso é que na última ceia de Jesus, com os seus discípulos, lhes falou, tomando o pão e dando graças ao Pai, e partindo e dando a eles, diz: comei, este é o meu corpo. E depois, tomando a taça de vinho e dando graças ao Pai, diz: tomai dela todos, porque este é meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado. Isto para a remissão dos pecados. E aí ele está mostrando que vai estabelecer um novo pacto, porque ele é o anjo do novo pacto que veio em carne humana para estabelecer o novo pacto, a qual estiveram entrando milhões de seres humanos ao receberem Cristo como um único e suficiente Salvador. Recordem que ele disse: eu vim em nome do meu Pai, porque o anjo do pacto vem no nome de Deus, porque o anjo do pacto está o nome de Deus. Agora podemos ver que o anjo do pacto é o Senhor Jesus Cristo, o qual se fez carne e habitou no meio do povo hebreu, e foi Emanuel, Deus conosco. É o mesmo que depois em Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e apareceu no meio da sua igreja durante estes 2000 anos, que tem se transcorrido. E continua no meio da sua igreja, conforme o programa divino, ao qual para este tempo final
também estará nos falando e, consequentemente, estaremos escutando a sua voz. Assim como sucedeu em cada uma das edades passadas. Assim como aconteceu em cada uma das eras passadas. E agora, continuando a leitura da página 160. E agora, continuando a leitura da página 168 e 169 das eras, diz: o que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Notem aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, se dirige somente a uma pessoa em relação à palavra para essa era. Só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem que dizer a essa era. E aquele mensageiro é o mensageiro à igreja verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às igrejas, tanto a verdadeira como a falsa. Assim que a mensagem é transmitida a todos, mesmo que seja transmitida para todos os que estão ao alcance da mensagem, tal mensagem é recebida individualmente, só por um certo grupo qualificado e de certa maneira. Cada indivíduo naquele grupo é um que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. E aqueles que a estão ouvindo não estão recebendo a sua própria revelação, nem estão o grupo recebendo a sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. E aí temos a ordem para ouvir a voz de Deus em cada era. E na página 169 diz: quanto cuidado devemos ter de ouvir uma voz, porque o Espírito somente tem uma voz, a qual é a voz de Deus. Paulo lhes advertiu que dissessem o que ele disse, como também o fez Pedro. Ele advertiu que nem mesmo ele, Paulo, podia mudar uma só palavra do que tinha dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizer o que lhe foi dado, o que lhes foi dado a eles para a igreja. E na página 265 diz: como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Esta revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e as coloca em união completa com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados estrelas, porque brilham com uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. Também são chamados estrelas, porque são portadores de luz na noite.
Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus ao seu povo. E na página 227, do livro das Eras, diz: agora, sendo que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo, mensageiro humano, sua porção é uma grande responsabilidade, como também um privilégio maravilhoso. Para estes homens de Deus, faz promessas especiais, como no caso dos 12 apóstolos, estando sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Depois, lembre-se de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial. A promessa de apresentar a Jesus as pessoas da noiva do seu dia. Esta promessa é para cada mensageiro correspondente a cada era. A ele lhes corresponde apresentar ao grupo da sua era, apresentá-lo a Cristo. É através do mensageiro de cada era que Cristo e Espírito Santo revela sua mensagem para esse tempo. E depois usa essa mesma mensagem ungida, ou ungido com o Espírito Santo, para falar essa mensagem ao povo. E assim nasce cada era. Tem transcorrido já diferentes eras, onde Cristo, por meio do seu Espírito Santo, esteve cortando essas pedras vivas, esses crentes que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, cada qual ou cada um na era que lhe corresponde. Já transcorreram 7 etapas da igreja gentia, ou entre os gentios, e agora nos encontramos na etapa da pedra angular, onde ele corta, por meio do seu Espírito, as pedras vivas que formarão essa etapa da igreja, a etapa de pedra angular, que é a etapa mais importante de todas as eras, de todas as etapas, porque é a etapa que coroa e com a qual Cristo coroa a sua igreja. Essa é a etapa que nos corresponde viver. Essa é a etapa para a qual está a promessa de uma terceira etapa, que tem que ser manifestada em uma grande carpa catedral. Portanto, o sinal das maravilhas que acontecerão nessa manifestação da terceira etapa, da parte de Deus em toda a sua plenitude, terá uma voz, que é a mensagem final de Deus, que são os 7 trovões, a voz de Cristo, falando como o leão da tribo de Judá à sua igreja, e dando assim a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É nessa etapa onde a igreja do Senhor Jesus Cristo receberá a revelação da segunda vinda de Cristo à sua igreja. Essa é a etapa paralela à primeira vinda de Cristo.
Essa etapa es la más gloriosa é a mais gloriosa de todas las etapas de da todas iglesia as etapas del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. porque es la etapa donde la iglesia Porque é a etapa onde a igreja receberá la fe a fé para irnos con Él para irmos com Ele a la cena de las bodas del Cordero. à ceia das bodas do Cordeiro. Es la etapa en la cual É a etapa na qual Cristo vendrá en su Cristo virá segunda venida em sua segunda vinda y se manifestará en toda e su plenitud. se manifestará em toda a sua Por lo plenitude. tanto, es la etapa más Portanto, gloriosa de todas. É a etapa mais gloriosa de todas as etapas Y es un privilegio grande na igreja do Senhor Jesus Cristo. E é um grande privilégio vivir viver en el tiempo no tempo correspondiente a esa etapa de la iglesia del Señor Jesucristo, a essa etapa da igreja do Senhor Jesus en donde Cristo, Él cumplirá todas las promesas onde que Ele cumprirá todas as promessas su iglesia. que fez a sua igreja. Tenemos grandes promesas Temos grandes promessas en las Escrituras para ser cumplidas. nas Escrituras para serem cumpridas Tiempo final. neste tempo final. Está prometido Está prometido que Cristo se manifestará en toda su plenitud en que medio de su Cristo iglesia. se manifestará em toda a sua plenitude no meio da sua igreja. Y los judíos E os judeus lo van a conocer. o vão conhecer. Aquí en la página 41, Aqui na página 41 do parágrafo 189 deste folheto, ou mensagem à festa das trombetas, pregada el 19 de julio de em 19 de julho de 1964, dice: diz: esto será la trompeta. isto será a trombeta. Y esta fue A rechazada. festa foi rejeitada. Então o seu Messias A conocer. será dado a conhecer. Noten, Notem, ellos, o sea, los judíos, eles, ou seja, os judeus, a su Mesías, conhecerão o seu Messias quando o virem. él viene en poder esta vez. Ele vem em poder esta Que vez. ellos buscaron. O que eles buscaram. Viene en poder. Ele vem em poder para a noiva gentia. Van E os a judeus reconocer. vão reconhecê-lo. O sea, que la Ou seja, manifestación de que Cristo a manifestação de Cristo no último dia, en el cumplimiento de esa tercera no etapa, cumprimento dessa terceira etapa, en donde él se va a manifestar aonde en ele toda vai su se manifestar em toda a sua plenitude, en el cumplimiento de no la cumprimento da visión visão da carpa, de la carpa, los judíos van a ver esa os judeus o vão ver essa manifestação y van a decir, pero e vão dizer: este es mas el que nosotros este é quem nós estamos esperando. Israel Israel está esperando está esperando la venida del Mesías. a vinda do Messias.
E a igreja do Senhor Jesus Cristo também está esperando a vinda do Senhor. Portanto, quanto a igreja do Senhor Jesus Cristo está no novo pacto, o qual está vigente, é a igreja que ele virá neste tempo final. No próximo domingo, continuaremos falando sobre a voz do sinal em cada tempo. Demos um percorrido rápido nesta ocasião. No domingo, depois de amanhã, continuaremos falando da voz do sinal em cada tempo. Porque queremos estar cientes e escutando a voz do sinal. Porque é a voz de Cristo para o último dia. Clamando como um leão ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes, e nos revelando o mistério do 7º selo, o mistério pela qual houve silêncio no céu como por meia hora, em Apocalipse no capítulo 8 e versículo 1. Esse mistério é o mistério da vinda do Senhor. Esse é o mistério que dará a fé para serem transformados e raptados os crentes em Cristo no último dia. Essa é a voz de Cristo clamando quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes. Essa é a voz de Cristo como leão clamando e 7 trovões emitindo as suas vozes. É a voz de Jesus Cristo no último dia. Para a era da pedra angular, a era de ouro do Senhor Jesus Cristo. E essa voz é a que se estará escutando a igreja do Senhor Jesus Cristo. E estaremos vendo também os sinais que estão prometidos, que serão manifestados no meio da igreja no último dia. A voz desse sinal. Essa é a voz de Cristo para o último dia. E o que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nessa ocasião. Ministros presentes e ministros que estão em diferentes países e suas congregações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nos mantenha aberta a alma, o coração, para escutar a voz de Cristo no último dia. E que nasça a fé de Cristo em toda a sua plenitude em nosso coração, nas nossas almas. E em breve todos tenhamos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo domingo, se Deus quiser, ou o primeiro Deus, pois estarei com vocês quase todo esse mês. Ou seja, que faltam mais domingo para estar com vocês. Que Deus os abençoe e guarde a todos. E deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez para continuar e finalizar. Até o próximo domingo.
estaré con ustedes aquí. Se Deus quiser, ou primeiro Deus, que estarei aqui com vocês. Oren mucho por el E orem muito pelo tema del domingo próximo, que do, será do domingo próximo, ou do próximo domingo, que será del tema uma continuação do tema de hoje. E onde esperamos que lo que hemos escuchado hoy que o que temos escutado hoje sirva de base sirva de base para entender más claramente lo que el próximo domingo para entender mais claramente o que no próximo domingo platicamos. estaremos conversando. Que Dios les bendiga a todos. Que Deus abençoe a todos e os guarde e continue passando uma noite feliz, cheia Nuestro das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.